Olá, caros ouvintes do podcast, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E dessa vez, um episódio um tanto quanto interessante, sabe? Vocês que acompanham sabem que eu sou médico emergencista e que a emergência é uma especialidade um tanto quanto nova no Brasil, reconhecida em 2015. Ou seja, a gente está fazendo aí 10 anos de medicina de emergência. Isso significa que muitos lugares do Brasil ainda não têm serviços de emergência com emergencistas totalmente estruturados. Então, para falar sobre como é esse crescimento da medicina de emergência ao redor do nosso país, eu decidi convidar um casal de amigos muito interessante que são emergencistas e que toparam esse desafio no interior, no litoral de São Paulo, lá em Ubatuba. Eu vou deixar eles se apresentarem, então, por favor, Alan e Bruna, se apresentem aí, digam que vocês são, o que é que vocês estão fazendo atualmente, onde vocês se formaram, para a gente dar sequência aí à nossa conversa. Grande Adriel, muito obrigado pelo convite, prazer imenso aí estar aqui nesse podcast com você. Obrigado aí por valorizar todo o trabalho de todos os emergencistas aí que estão desbravando esse mundo da emergência aí, né? Como a gente sempre diz. Pessoal, um prazer, meu nome é Alan Mercadante, eu sou médico emergencista formado pela Escola Paulista de Medicina, né, Unifesp. Continuo como preceptor lá ainda e atualmente moro aqui em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e sou coordenador da emergência da Santa Casa de Ubatuba e fundador do Instituto Áquila aqui. Oi, Adriel, obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou médico emergencista formado pelo Santa Marcelina, lá em São Paulo também. Eu vim um ano antes do que o Alan aqui para Ubatuba, que ele ainda estava na residência, eu terminei um ano antes. Fiquei um tempinho de coordenadora aqui, mas hoje eu estou só como plantonista. Eu sou também cofundadora do Instituto Áquila e estamos aí, na luta. Eu entendo que assim você não é mais coordenadora, porque como eu fui coordenador também, sei que é uma coisa que eu digo com frequência que tem prazo de validade. É muito difícil levar por muito tempo, né? Mas eu queria entender então a situação aqui para os ouvintes entenderem, né? Vocês são emergencistas e foram levar a medicina de emergência para Ubatuba. Qual que era o cenário aí da medicina de emergência, das emergências, pronto-socorro em Ubatuba quando vocês chegaram e até o porquê que vocês decidiram ir para lá, né? Tinha alguma motivação do ponto de vista da medicina mesmo ou é tipo assim, eu gosto de Ubatuba, eu vou para lá e ver o que dá para tirar? Acho que foi um pouquinho indicado aí, viu, Adriel? Cara, eu me formei na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília, em 2018 e logo que eu me formei, eu queria prestar ortopedia, cara. Mas eu tirei um ano sabático aí para morar na praia e ficar estudando por aqui. E, cara, nesse meio termo aí eu acabei pensando duas vezes se eu queria fazer ortopedia mesmo e tal. E um ano acabou se tornando 2 anos morando aqui na praia. E nisso eu mudei da ortop para medicina de emergência. E, cara, é curioso porque eu tô comentando isso que eu morava em Ubatuba. Mas eu dei um plantão em Ubatuba e eu disse, antes de começar a residência, que eu nunca mais ia voltar para Ubatuba. Mas aí a gente tava na residência, tava no meu R2 e, cara, foi quando algumas amigas nossas aqui, a Maiara, a Simone e o Murilo, que era o diretor aqui da época, eles me deram um toque e falaram, pô, Lan, a gente tá querendo dar um gás aqui no serviço de emergência aqui de Ubatuba. A gente está sabendo que você está na residência, o que você acha? E aí, cara, eu achei legal porque foi a primeira vez que alguém veio falar que valoriza o médico emergencista, né? Falou, pô, é legal que você está fazendo uma especialidade chamada medicina de emergência e a gente está querendo melhorar cada vez mais o serviço daqui. E aí, em 2022, eu estava ainda no R2, comecei a dar uns plantões por aqui. E aí, cara, eu vinha de São Paulo para Ubatuba, pelo menos um final de semana por mês para dar algum plantão por aqui. E a gente foi começando a implantar essa sementinha. Então, graças a essas pessoas aí, a Maiara, a Simone e o Murilo, a gente conseguiu dar os primeiros passos aqui e foi implantando a sementinha. E aí ficou legal, a gente começou a trabalhar o conceito e tal. E aí, no ano seguinte, a Bru veio para cá. Vou deixar você contar.
Eu, na verdade, eu nunca pensei em morar em Ubatuba. O que eu pensava era em morar na praia. Eu sempre falei desde criança que eu queria morar na praia, mas eu não frequentava muito o litoral norte de São Paulo, então eu não conhecia muito Ubatuba. E aí, na residência, né, medicina de emergência, tinha o estágio para Fernando de Noronha. Eu fui 3 vezes para Fernando de Noronha. A princípio, a ideia era morar em Noronha. Depois eu comecei a pensar que talvez fosse um pouco complexo ficar lá. Inclusive, eu admiro muito quem, né, ficou, a Mari, a Milena, a Tainá, conseguiram ficar, o Lucas, né, o Torezan, que ficaram muito tempo lá, porque é difícil. E aí, o meu plano, na verdade, era ir pro Nordeste. Eu tava pensando em Fortaleza, talvez, eu tava ainda cogitando, não tinha ainda pensado em um lugar específico. E aí, nesse meio tempo aí, eu conheci o Alan, a gente começou a ficar, tal, aí ele veio com o papinho de Ubatuba, e aí eu formei, e minha ideia era ficar 1 ano em São Paulo, mas assim, eu tava meio cansada de São Paulo, apesar de eu ser de São Paulo, minha família inteira de lá, eu tava muito de saco cheio do dia a dia lá, e até do meu trabalho lá, sabe? Eu me sentia muito frustrada em São Paulo, apesar de... Parece até muito louco isso, porque tem bastante emergencista, eu trabalhava com muito emergencista e isso era muito legal. Mas em São Paulo, eu me sentia... Eu falava isso para várias pessoas, eu me sentia muito uma secretária, sabe? Então eu tava lá no pronto-socorro, eu trabalhava só em hospital particular, aí chegava o paciente já tinha dono... Eu não podia tomar minha conduta, eu tinha que tomar a conduta que o dono do paciente queria, assim. E os pacientes não eram tão graves, né? Não desejando mal de ninguém, mas a gente gosta de paciente grave. Então eu tava bem frustrada. E aí o Alan falou, pô, por que você não vai pra Ubatuba, então? Daí acabei vindo, assim, foi... Mas nunca tinha pensado em Ubatuba, sendo bem sério, eu nem conhecia aqui. E aí quando eu vim, era um sentimento meio... Era uma dualidade, assim, porque ao mesmo tempo que todo mundo foi incrível, eles recebiam a gente muito bem, eles assim, as coisas que a gente falava era valorizado, entendeu? A gente via que o pessoal tava querendo umas mudanças e gostava do que o médico emergencista trazia, mas mesmo assim a gente, foi o que você falou, uma especialidade nova, em Ubatuba não tinha ninguém emergencista, então não tinha fluxo, não tinha, assim, uma organização no pronto-socorro. Então, eu tinha vindo de um lugar super organizado, que para eu respirar eu tinha que pedir licença, e aí eu caí num serviço que não tinha muita organização de fluxo, de protocolo, né? Apesar de todo mundo ter uma boa vontade. Mas, graças a Deus, o pessoal foi muito legal, assim, aqui, sabe? Você vê que o pessoal tinha muita vontade de mudar mesmo. E você já chegou e virou coordenadora rapidamente? Como é que foi esse timing, assim? Não era a ideia. Muitas coisas não eram a ideia. Que eu não gosto de gestão. Sendo bem sincera, não gosto. Até é meio ruim isso, porque é uma válvula de escape, né? Do médico emergencista, acaba sendo gestão, mas eu não gosto, então eu não queria. E quem veio um pouco antes de mim foi a Amanda Steele, que também é da Unifesp. E ela veio no cargo de coordenadora técnica do pronto-socorro. E aí o diretor técnico que estava na época teve um problema pessoal, precisou sair do cargo e acabaram colocando ela como diretora técnica assim, em pouquíssimo tempo, sabe? E aí ela subiu pro cargo de direção, eu já tava para vir como plantonista, ela falou, você não quer pegar o cargo de coordenadora, aí você me ajuda, vai ser legal, nananã, e virou uma empolgação, eu acabei pegando. Mas tentei muito fazer o melhor que eu consegui, mas eu não aguentei muito tempo, não é meu perfil, assim, não consigo. Eu te entendo bem, acho que é uma questão de, assim, a gente precisa ter emergencistas que sejam coordenadores, gestores, mas é complexo, né? Eu saí da coordenação porque é pesado, mentalmente pesado falando também, né? E quando eu vim pra cá trabalhar em Lagarto, tipo, o meu chefe já tinha até falado pra mim se não queria ser de cargo de coordenação. Eu falei, olha, não, porque a minha vinda pra cá é justamente saindo de uma situação dessa, eu não quero voltar pra isso. É difícil mesmo, e não é todo mundo que consegue levar por muito tempo mesmo.
Mas aí eu imagino que seja um pouco realmente desafiador assim para vocês. Acho que nós temos cenários um pouco parecidos assim, porque vocês saíram de dois centros muito bem estruturados e fortes lá em São Paulo, né? Da Unifesp e do Santa Marcelina, que é a primeira residência de medicina de emergência lá de São Paulo, né? E foram parar num lugar onde realmente não tinha... A gente percebe que não é... São vários... É muito complexo, né? A diferença dos lugares, porque não é só essa falta de fluxo. Um lugar, então, quer dizer que se tivesse fluxo seria igual. Não é só isso, né? É o jeito que vê o paciente, é o jeito que trata, é o jeito que faz as suas priorizações, é a relação com a própria equipe, né? O uso de tecnologia, e até mesmo essa questão que você falou, que eu acho interessante, assim, de tipo assim, lá em São Paulo vocês estavam em plantões com outros emergencistas, né? Você vai para um lugar onde você não tem outros emergencistas, é meio que como se a língua que a gente estivesse falando, ela é parecida, mas não é a mesma, né? E aí eu queria entender, assim, de como que era o cenário quando vocês chegaram lá e como é que foi para ganhar espaço, no sentido de, por exemplo, vamos do básico, assim, que as pessoas conseguem entender melhor, assim, tem ultrassom, não tem ultrassom, não tinha ultrassom, agora tem, as pessoas usam mais, são mais favoráveis ou não. Pessoal entubava com mid e fenta e agora não está mais entubando, tem resistência com isso ainda, como é que é a questão do videolaringoscópio. Eu acho que uma coisa fundamental também, que eu percebi muito isso, é o jeito que mostra para mim, né, que a gente está no caminho certo, é o jeito que você se relaciona com a equipe de enfermagem também. Que eles, pelo menos aqui, confiam bastante nas condutas que eu faço, por exemplo, né? Você mostra, acho que quando a equipe de enfermagem percebe que o trabalho do emergencista é um trabalho que agrega aqui, eu percebo que estou indo no caminho certo também. Aí, se vocês pudessem falar um pouquinho aí como é que está sendo esse crescimento aí, está indo para frente, foi para o lado, foi para trás, às vezes, tem disso também, né? Cara, eu acho que, comentando da enfermagem, assim, a enfermagem foi um ponto fundamental aqui pra gente, sabe? Porque você imagina, né, cara, uma enfermagem que estava acostumada a trabalhar em situações que eram muito mais difíceis, assim. E aí, quando a gente chegou tentando colocar algumas formas diferentes de se pensar e tal, as pessoas foram entendendo que isso dava mais segurança, que isso dava resultado no paciente. Pô, a enfermagem nossa que comprou a ideia do emergencista, sabe? E foram dos grandes protetores. Eu acho que a equipe nossa de enfermagem é muito boa aqui e eles foram um dos pontos fundamentais para darem força para o nosso crescimento, sabe? E a relação com as demais especialidades aqui também, sabe? Todo mundo da especialidade da cirurgia, da ortopedia, pediatria, todo mundo viu gente nova chegando aí com outro modo de pensar, assim, comprou a ideia. Então, acho que isso foi fundamental para a gente. E a gestão comprou nossa ideia no começo, que a gente está discutindo sobre a troca de ultrassom aqui agora, inclusive, e desde o começo eu sempre falava, né, cara, pô, a gente precisa ter um ultrassom na sala, porque daí a gente leva emergencista. Porque isso é uma coisa importante, né, cara? Quando você vai desbravar algum lugar diferente, existe essa discussão. Pô, eu vou colocar o ultrassom num lugar que o pessoal não sabe mexer, mas a verdade é que você coloca o ultrassom para conseguir trazer quem sabe mexer, cara. Então, a implantação do ultrassom foi fundamental aqui pra gente na sala de emergência, foi o que mudou o jeito de atrair as pessoas. Você fala, pô, eu sempre falava para alguém assim, pô, vem trabalhar em Ubatuba aqui com a gente e tal, mas tem ultrassom na sala? Agora a gente tem ultrassom na sala. Era outro papo, né, cara? Não, e mesmo quem não sabia, por exemplo, a Simone, a Maiara, o Murilo, eles são intensivistas, então eles sabem mexer no ultrassom também. Mas os outros plantonistas que não sabiam, de ver todo mundo mexendo, me ensina, deixa eu ver como você faz. E agora, assim, uma grande maioria, às vezes eles estão de plantão e a gente não, eles mandam no WhatsApp a janela do ultrassom. O que você acha aqui? Você acha que tá boa essa janela? Você acha que o mexo é bem legal? Isso do ultrassom o pessoal aderiu bastante, né? Exato. E em termos das medicações, cara, acho que a própria gestão do hospital entendeu o quanto que é custo efetivo isso. Tanto que gastar
às vezes pouca coisa a mais, ou às vezes até menos com algumas medicações que são mais seguras, como isso mudou a mortalidade, mudou o desfecho do paciente, assim, deu mais segurança nos procedimentos e tal. Então a gente conseguiu ter uma sala de emergência boa, completa, que nós temos hoje ali, e que com a chegada do médico emergencista foi extremamente custo efetiva, né? Então, tipo, não precisou o hospital gastar muito para ter o emergencista. Pelo contrário, ele teve um pequeno investimento, a gente chegou, falou, vamos fazer acontecer. O pessoal achou legal e mudou a perspectiva o modo de funcionar e mudou todos os índices do hospital, né, cara? Então isso foi muito legal. Então, a gente colocou a caixa de viária difícil, mudou todo o carrinho de medicação, tudo com a ajuda da enfermagem. A enfermagem, o carrinho de medicação sentou lá, ficou vendo tudo que valia a pena. Até compra de medicação, sabe? Às vezes tinha, por exemplo, a terbutalina. Não usa mais tanto uma terbutalina, então para de comprar, tira do carrinho. Mas, na anafilaxia não tinha uma difenidramina para fazer, então vamos comprar a difenidramina, sabe? Então isso foi bem legal também. Então vocês sentem assim que o impacto que vocês estão fazendo aí é positivo e vocês têm esse retorno, assim, as outras especialidades recebem vocês bem, os gestores recebem vocês bem e parece que tá dando certo, é isso? Tá dando, cara, a gente tá conseguindo dar um bom segmento, sim. A gestão do hospital comprou nossa ideia. É interessante que até a política aqui de Ubatuba, que é uma cidade relativamente pequena, né, cara? O pessoal ficou sabendo, agora a gente tem emergencista na Santa Casa de Ubatuba. O que é isso? Depois, nossa, tem uma especialidade, tem emergencista em Ubatuba, cara. Aí os próprios políticos vieram, começaram a ganhar conhecimento do trabalho que a gente está fazendo e tal, começaram a apoiar. E assim a gente foi conseguindo conquistar espaço. Inclusive na UPA, né? A gente começou a ter uma UPA aqui, né? Antes a gente tinha só um PA. E aí agora na Maranduba a gente tá tendo uma UPA. E aí quem eles colocaram de coordenador é um outro emergencista, amigo nosso. E até eles falaram, a gente até deu risada, o Fernando, né? O Fernando viraram pra ele e falaram assim, mas você tem que pôr emergencista na escala da UPA também, sabe? Então o pessoal recebe bem mesmo, assim. É bem legal. Vocês hoje estão no hospital, que é uma Santa Casa aí, né? Isso. É o principal hospital da região. É o principal hospital, é a referência para tudo aqui de Ubatuba. É o único hospital. Atende Ubatuba e mais alguma cidade em volta, não só Ubatuba? Não, a gente atende só Ubatuba. E aí, se é o único hospital, assim, é emergência mesmo, assim, adulto, criança, grávida, trauma, o que for, vai parar ali. Exato, cara. E isso foi uma coisa interessante que fez a gente ganhar espaço com as especialidades, né? Porque o pessoal viu que entrou na sala de emergência, é do emergencista e ponto final. A gente teve que assumir essa responsabilidade, que eu acho que é importante a gente saber o momento de assumir nossa responsabilidade e aos poucos a gente ganha o respeito da galera também. Então, por exemplo, chega um paciente pediátrico lá, se o pediatra está num parto, está fazendo alguma outra coisa, está ocupado, é a gente que vai atender. Chegou um trauma, é a gente que atende. A gente estabiliza e fala para a cirurgia, eu acho que esse cara vai ter que operar. Tem que operar mesmo, então. Eles assumem a parte operatória ali do paciente, da cirurgia. E a gente assumiu essa responsabilidade de cuidar do paciente grave desde a admissão até a saída dele. E a gente não tem UTI aqui, né, cara? A gente não tem UTI. E foi interessante isso, porque o nosso fluxo de saída de paciente era um SUSão clássico, né? Pacientes ficando aqui na sala de emergência por muitos dias e tal. E a gente tem um hospital referência aqui do Litoral Norte, que é o Hospital Regional do Litoral Norte, que fica em Caraguatatuba, que é um hospital estadual, e a gente começou a fazer uma comunicação relativamente próxima com eles lá. Eles começaram a comprar nossa ideia aqui, e a gente conseguiu construir fluxos, uma comunicação efetiva com os demais serviços nossos que são referência da gente, e a gente conseguiu começar a dar vazão de paciente, sabe? Até o pessoal daqui fala que vem pra cá e tá acostumado com... A gente tá tendo estágio de residente aqui agora, né? Os residentes rodam aqui e falam, cara, vocês não têm UTI, mas a sala de emergência roda mais que os hospitais que têm UTI aqui? Como assim? O que tá acontecendo? Mas é porque a gente conseguiu estabelecer uma logística que faça sentido aqui para o serviço, né? E isso é uma coisa importante e que parece que no feeling do emergencista.
Quando eu vim pra cá, eu assumi a coordenação logo depois que eu acabei a residência também. E eu tava na mesma situação que a Bruce. Eu falei, cara, não quero assumir a coordenação. Mas se eu não assumisse, não ia ter quem assumisse. A gente falou, pô, cara, a gente vai estar num lugar tentando fazer o negócio acontecer, mas se eu não assumir, tipo, pra onde que a gente vai? Então eu vou pegar essa coordenação, vai. E aí eu peguei. E muitas coisas, cara, a gente acabou organizando pelo feeling do próprio emergencista, que a gente falava, pô, isso aqui faz sentido. Daí eu olhava pra Bruce, você acha que não faz sentido? Lógico que faz sentido. Falava pro Fernando, você não acha que faz sentido? Não, claro que faz sentido. Então beleza, a gente organizava por isso. Então foi meio que nesse sentimento, assim, sabe? E a gente começou a organizar pela própria lógica de raciocínio. Vou te falar que agora, depois de um ano como coordenador, a gente está entrando agora no fato de fazer gestão do pronto-socorro assim mesmo, sabe? Até então foi um trabalho de construir a semente assim ainda, sabe? Mas fez funcionar. Isso que é interessante. Tem muita coisa para arrumar antes de conseguir começar a construir algo novo, né? E, portanto, você falou essa relação com outro hospital, né, que tem a UTI. Tem alguma coisa em relação a isso com o SAMU também? Ou não? De interface assim com o SAMU? Porque também é o próximo passo, né? Tem mais emergencista no SAMU por aí. Como é que é ou não teve nenhuma troca assim ainda? O SAMU, a gente tem uma relação muito boa com eles. O Alan, ele acaba trabalhando no SAMU de Caraguatatuba, porque ele já trabalha desde antes dele terminar a residência, ele já estava lá. E eu dei um ou outro plantão no SAMU, mas o SAMU é unânime, né? Todo mundo gosta muito de trabalhar no SAMU. Geralmente quem entra não quer sair, assim, então a escala é mais fechada. A gente ainda não tem plantão fixo nem no SAMU, nem, por exemplo, na CCR, né? Que aqui tem uma CCR também. Mas a gente tem uma boa relação, a gente tem, com o SAMU, a gente tem um grupo, não tem radinho, não tem um telefone, mas a gente tem um grupo de WhatsApp. Sempre que eles estão levando o paciente grave, eles avisam antes. Aí é muito legal, porque a gente já prepara a sala, já deixa tudo bonitinho, uma pegada bem The Pitch, né? Fica bem legal. E então, quem sabe, né, mais pra frente a gente acaba conseguindo entrar também. Mas por enquanto não, né? Por enquanto não entramos. Por enquanto a gente tá mais no intra-hospitalar. A gente nem tem tanta perna pra isso também, ó, por enquanto, né? A gente tá começando a crescer a quantidade de emergencistas. É isso que eu ia perguntar. Como é que tá aí pra trazer novos emergencistas? Como é que anda essa propaganda de Ubatuba que vocês têm feito aí? Cara, eu vou te falar que assim, foram pelo menos uns 8, 10 meses que eu olhava pra escala e ficava desesperado. Era só buraco vermelho ali, cara. Burnout veio forte. Mas eu tava tentando segurar bem assim, a escala até aparecer emergencista que cobrisse a escala. Agora a gente tem uma escala de emergencista. Então eu tenho condições de estar cobrindo a escala sem ter que trazer gente de fora que não seja emergencista. Então não trago mais pessoas que não sejam emergencistas aqui para nossa escala. E aí a gente tem uma escala, consegue ter uma escala completa. A gente está com bastante gente e a gente conseguiu fazer o projeto de trazer residente para cá, né? Então, Ubatuba, a gente está em junho, eu fechei em 2 residentes por mês aqui em Ubatuba e a gente está com todas as vagas, né, de residentes ocupadas até março, cara. Então o pessoal gostou de vir para cá e isso deu um gás pra gente. Porque, eu prefiro 1000 vezes ter um R2, R3 na minha escala de emergência do que estar contratando alguém que é recém-formado ou que fez uma pós online ali de emergência, né, cara? Então, isso começou a dar um gás, o pessoal começou a gostar de estar aqui, a gente conseguiu ir fechando a escala. Então, hoje eu consigo ter uma escala boa e a gente está conseguindo dar os próximos passos, né? Por exemplo, pegar uma escala ali na UPA, igual o Fernando está tentando colocar a gente lá também. Então, estamos abrindo espaços ali e a galera está comprando ideia. Hoje nós somos em 5 emergencistas fixos aqui. Tem eu, o Alan, o Fernando, a Ethel e a Milena. A Milena fez HC, né, de São Paulo, a Ethel MR- de Santa e o Fernando fez no Sul. E aí é bom que a gente laça uns residentes, né? Nessa de vir um ou outro, sempre tem um que fala, acho que eu quero voltar, gostei muito. Porque é uma sala bem sonho de, assim, não tô fazendo propaganda positiva só pra ganhar gente não, mas é uma sala bem sonho de emergencista, sabe? A gente só fica na sala, atende tudo, é porta aberta, os pacientes
Os casos são interessantes, tem bastante paciente grave e a rotatividade é alta, então não fica aquela sala represada, você conduzindo o caso de enfermaria ali na sala de emergência, de UTI, sabe? Os pacientes têm um fluxo bom. Esses residentes que vêm, a maioria são de São Paulo ou estão vindo de outros lugares? Cara, a maioria é de São Paulo, a maioria principalmente era de São Paulo, mas a gente tá tendo bastante residente de fora também agora, do sul, de Minas, tá vindo pessoal de fora aqui do estado pra cá também, sabe? Acho que não recebemos só ninguém do Nordeste, do Norte, assim, ainda não, mas dos outros cantos já. Legal. E aí, assim, pra mim acho que já tá claro e bem interessante como é que tá o processo do projeto de vocês aí, tá indo bem. Parece que vocês estão fazendo bem aí, tanto para o nome da especialidade quanto para a população daí. E aí eu queria perguntar, porque vocês têm esse outro projeto que você comentou no começo, Alan, que é o Instituto Áquila, né? Que vocês fazem também projetos aí com a população de Ubatuba. Então, se você puder falar um pouquinho aí de que é esse projeto, que tipo de ações vocês estão promovendo aí. Cara, o Áquila vem numa situação do seguinte: eu acho que existe um pensamento em comum dos emergencistas que vêm aqui para Ubatuba, que é quero sair da grande cidade, e outra, sinto falta de fazer um projeto social, sinto falta de fazer alguma coisa com a comunidade, com a população e tal. E aí, cara, num belo dia de churrasco, a gente chegou lá e falei, se a gente começar a fazer um trabalho aí com a população e começar a preparar a população para deixar a população preparada para a emergência. Isso tem 2 pontos, né, cara? Uma que faz bem pra gente como especialidade mesmo, ter esse contato com a população entender o que é o médico emergencista e tal. Porque, cara, a gente conseguiu fazer a gestão do hospital, compreender essa importância, compreender que existe o médico emergencista, né? Mas a população não sabe. E a população naturalmente vai pensar que o médico que vai estar atendendo ela ali no pronto-socorro, numa sala de emergência, pode ser um recém-formado, pode ser um cara que não sabe o que está fazendo. Então era importante para a gente ter esse contato com a população entender que existe médico emergencista e que nós estamos aqui. Então foi uma combinação dessas 2 vontades nossas, de espalhar nossa palavra que a gente está aqui e de falar, quero fazer um trabalho junto com a população. E aí a gente fundou o Instituto Áquila nesse conceito. Eu, a Bru e a Milena, que estamos aqui, a gente já fez uma pós-graduação, inclusive em medicina de áreas remotas e medicina de desastres, né? E aí a gente começou a juntar esses conceitos todos dentro do Áquila. Então, nossa ideia é levar a preparação da comunidade para desastres e para atendimentos que elas estejam distantes do centro hospitalar. E, cara, mostrar para elas o que a gente estudou e tal, como que a gente pode ajudar elas nesses atendimentos, né? Nem só desastre. Eu acho que o Brasil, como um todo, a população em si é muito pouco preparada, né? Você fica vendo vídeo dos Estados Unidos, do Japão, desses lugares assim, as criancinhas na escola sabem fazer uma RCP, sabem o que elas têm que fazer se tiver um incêndio, se acontecer alguma coisa. E aqui um adulto não sabe fazer isso, entendeu? E muitas vezes a própria política, e não estou falando algo de Ubatuba, assim, a política brasileira mesmo também não valoriza tanto isso. Ou até existem os projetos de lei, tipo aquela lei Lucas, né? De levar esses tipos de treinamento para a escola e tudo mais, mas isso não vai muito para frente. Então a gente falou, vamos começar a desenvolver aqui em Ubatuba para ficar uma coisa legal, assim, a população preparada. Quando a gente está em temporada, a gente vai de 100 mil habitantes para 1 milhão e lavar cacetada de habitantes, entendeu? Então acontece muita coisa, e se você tem todo mundo falando a mesma língua, a chance de alguém chegar na sala de emergência e ter um desfecho melhor, sabe? A gente recebeu um menino esses dias que foi num treinamento do Áquila, a gente falou um pouco de
de curativo, se tiver um sangramento, alguma coisa, e ele acabou numa infelicidade cortando a mão no vidro, né? Foi isso, né? Foi, cara. E fez um cortão, assim, e aí ele embrulhou lá, fez do jeito que a gente falou, e ele falou, pô, parou de sangrar porque eu lembrei do treinamento que vocês deram, sabe? Então foi bem legal. E foi um sangramento arterial, cara. Ele fez um sangramento arterial importantíssimo. Ele perdeu, ele realmente quase entrou em choque hemorrágico, cara. E ele falou, cara, eu consegui estancar isso eu lembrei do treinamento que vocês deram. Então a gente fez, e aí a gente tá muito legal isso daí, cara. A gente fez um trabalho com uma escolinha de surf aqui das crianças. Então a gente foi, te deu um treinamento de primeiros socorros e de cuidados com feridas, cuidado com sangramentos e tal, para as crianças das escolinhas de surf na praia. Então, não foi nem dentro de uma escola, foi a gente na praia lá de bermuda, dando ensinamento para a galera. A gente fez um trabalho muito legal na comunidade de Camburi. Camburi, cara, é a praia mais distante que a gente tem, mais ao norte que a gente tem de Ubatuba. Ele fica quase 1 hora ali da Santa Casa. E é uma comunidade muito bem unida e que constantemente passa por diversos perrengues de que aconteceu alguma coisa ali com algum turista ou com algum membro deles ali da comunidade. O que eles fazem? Eles não estavam preparados. A gente começou a passar a preparação para eles e a gente está fazendo. E a ideia nossa não é fazer um encontro, né? Então a gente fez um encontro, marcou o segundo, marcou o terceiro, marcou o quarto, para a gente fazer uma aproximação contínua com eles, sabe? Então sempre estar lá próximo, sempre estar junto com a comunidade, sempre estar junto com a população, de resgatar conceitos e, cara, realmente preparar a população para isso. A gente fez em Camburi, foi animal o trabalho lá, a gente vai fazer um novo encontro aqui agora. A gente fez um outro trabalho com uma população indígena e foi, cara, e é muito doido, porque cada lugar que a gente vai é um conceito diferente que a gente tem que levar, cara. Na comunidade indígena, a gente foi ter que conversar com eles sobre infarto e AVC, para explicar para eles que, cara, é importante você ir pro hospital ao invés de ficar só esperando um ritual dar certo, senão se você perde tempo com o ritual, aumenta a chance de vida. E como que a gente consegue compreender a cultura deles e colocar esse conceito novo? Cara, não dá pra gente chegar... E respeitar, né? Exato. A ideia é não dá pra gente que é emergencista chegar lá nos caras e falar, cara, se você tá achando que tá tendo infarto, vai agora pro hospital. Ah, não, mas eu acredito nas minhas crenças aqui, minha hora e tal. Não, calma, o que a gente pode entender de vocês, em que a gente pode ajudar de vocês. Então não dá para você chegar em um encontro lá neles e falar um monte de coisa e esperar que isso vai mudar a cabeça deles ou que isso vai melhorar a mortalidade deles. Então a gente fez, é um outro trabalho que a gente está fazendo em projeto contínuo com eles. Então a gente está fazendo um trabalho junto com a comunidade quilombola lá agora de Ubatuba também, que é uma galera que tem muitos guias de trilhas ali. Eles estão sempre com turistas, estão sempre com... A população está no meio do mato ali, acontece alguma coisa. O que a gente pode levar de ensinamento para eles para ajudar nesses quadros, sabe? E é outro trabalho, que a gente está fazendo um trabalho contínuo, sabe? Então, nossa ideia é estar junto com a comunidade, não chegar lá, aparecer, falar umas coisas e ir embora, assim, sabe? E, cara, tá muito legal isso, sabe? Ela é interessante porque traz o conceito de estar junto, de pertencer a um lugar, sabe? Hoje, acho que com isso a gente consegue ter aquele sentimento de, tudo que a gente está fazendo aqui é porque eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essa população aqui. Então dá, cara, sem dúvida nenhuma, dá muito mais carinho para fazer todo o trabalho também, né? Sim, eu achei fantástico, assim, vocês estão muito de parabéns. Essa questão que vocês falaram de fazer um trabalho com crianças, assim, né? Tem um estudo de São Paulo, se eu não me engano, é de São Paulo, não lembro de onde que é, quem que é que fez, mas era de ensinar nas escolas realmente as crianças a fazerem RCP, porque a criança está em casa com o pai ou a mãe, e a mãe ou o pai passa mal. A criança é a única pessoa que está ali, a criança tem que saber ligar pro SAMU e tem que saber fazer reanimação. Isso mostrou benefício, né? E é muito legal, assim, essa parte do trabalho com a comunidade indígena, assim, é muito, muito bonito também essa ação de vocês de, tipo assim, antes da gente falar, a gente tem que ouvir para entender, porque senão o que você vai falar não vai adiantar de nada, né? Então, se for para sua própria consciência, eu falei, agora eles que se virem. Mas não, vocês querem realmente fazer uma mudança que seja duradoura e que beneficie as pessoas, né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Achei fantástico, tanto pela questão da medicina de emergência aí em Ubatuba, quanto pelo trabalho do Instituto Áquila que vocês estão fazendo.
Vou deixar aí para vocês fazerem os comentários finais, se vocês quiserem falar aí onde que o pessoal encontra vocês ou o Instituto Áquila nas redes sociais. E muito obrigado de novo aí por terem aceitado participar e obrigado por esse trabalho que vocês estão fazendo. Bom, o Instituto Áquila, a gente tem um Instagram que tá começando, né? O Áquila é uma ONG, não tem fins lucrativos, a gente não tem caixa, então a gente tá mexendo no Instagram no nosso tempo ali, mas é @AquilaInstituto. Eu queria agradecer pelo convite, dar esse espaço pra gente falar um pouquinho. Eu quero aproveitar para falar uma coisa para médico emergencista. Pode ser até que alguém que não seja emergencista, que esteja ouvindo isso caiba, mas para o médico emergencista eu acho que a gente teve uma discussão muito ferrenha, né, essa semana aí que passou no grupo sobre burnout e a pessoa não tá realizada e enfim. A especialidade é muito nova, a gente ainda vai passar por muita coisa, sabe? A gente tá muito no começo. Mas eu acho que ser resiliente e ir seguindo, no final das contas, vai ficar bom, entendeu? Eu falo isso porque eu terminei minha residência querendo prestar oftalmo. Eu não queria estar aqui, assim, sabe? Eu fui ficando porque o Alan foi muito insistente. E aí eu acabei ficando na especialidade, mas eu não queria. Eu queria realmente desistir de medicina de emergência. E às vezes o que falta é só você mudar os ares, entendeu? Às vezes o seu propósito dentro da medicina de emergência não é ficar num grande centro, trabalhando num hospitalzão particular. E não tem problema se esse é o seu propósito. Assim como não tem problema você não querer trabalhar nada contra você querer trabalhar no Einstein, por exemplo. Às vezes você só tá no lugar errado, entendeu? Então, continuem fazendo a diferença, o que vocês fazem diferença. Às vezes é difícil de perceber isso, dependendo de onde a gente tá, mas faz muita diferença. E é isso, acho que é isso. Eu acho engraçado, né, que eu ficava um pouco na noia também de se falar, pô, ia no banco, abrir uma conta, alguma coisa. O que você é? Uma coisa é você falar, pô, eu sou médico do Einstein, né, cara? Outra coisa é eu sou médico lá de Ubatuba. Existe um certo desapego, talvez, de algumas questões, mas é isso que a Bru falou, acho que cada um tem o seu propósito. Dentro da medicina de emergência, a gente é muito heterogêneo nos gostos, onde a gente quer ir também. Acho muito massa, muito importante a gente estar dentro dos grandes serviços ali também. É legal crescer nisso, você ter toda uma estrutura, um apoio de um serviço grande. Tem que estar lá também. E existem outras formas também da gente pegar gosto pela medicina de emergência, né? Tem que desbravar muitas vezes, tem que ter uma certa paciência, mas, cara, você botou um pé ali da medicina de emergência, cara, se tiver paciência, der tempo ao tempo para as coisas acontecerem, as pessoas valorizam a gente, né? Elas gostam da gente estar lá, a gente dá diferença, não tem jeito, cara. E é só procurar não querer o mal dos outros, querer fazer o nosso básico bem feito, e é isso, a gente consegue fazer as coisas irem acontecendo aos pouquinhos. Então acho que é isso, a gente começou a tentar construir as coisas aqui em Ubatuba né, com essa ideia, assim. Sei lá, não sei, mais alguma coisa para falar? Acho que é isso. Não, tá ótimo, então muito obrigado aí, gente, e até a próxima.